Olá pessoal, me chamo Ítalo Gustavo, sou aluno da FTC, Feira de Santana, Bahia. Junto com meus colegas Rony Evangelista e Humberto Júnior, iremos fazer dimensionamento de uma viga proposta pelo professor de Concreto Armado 2, Pedro Paulo. Esse dimensionamento ele será dividido em 3 vídeos para vocês poderem nos acompanhar, certo? Enfim, temos aqui o pilar. Ele é de 25 por 25, nossa viga é de 35 por 15 centímetros, né? Então, logo aqui na lateral temos alguns parâmetros da parede, que ela é 3,5 de altura, né? A espessura dela é de 12 centímetros ou 0,12 metros. Esse QL, ele é o peso da laje que o professor já nos forneceu. E os demais aqui só fiz transformar, né, a base e a altura do pilar da viga em metros, certo? E o comprimento da nossa viga é de 5 metros. Então, primeiramente, temos que fazer o carregamento, né, tanto da parede quanto da viga. Então, a parede aí, espessura vezes altura vezes o comprimento vezes o peso específico da parede, aonde que esse comprimento a gente vai fazer ele com 1 metro, certo? Porque a gente vai obter a carga por metro, certo? Então, fazendo essa substituição das variáveis aí, vamos obter aí o valor de 5,46 kN por metro. Seguindo aqui a viga, né, a base vezes a altura vezes o comprimento, também a gente vai fazer por metro para achar a carga dela por metro, vezes 25, né, o peso específico do concreto, onde a gente vai obter aí 1,31 kN por metro. Logo em seguida, a gente vai somar as 3 cargas, né, que é o peso próprio da parede, o peso próprio da viga, mais o peso da laje. Aí a gente vai obter aqui uma carga de 8,76 kN por metro. E aí a gente dá uma majorada nela de 1,4, que a gente vai obter a carga aqui de 12,27 kN por metro. Em seguida, né, desenhei aqui para vocês aqui como seria nossa viga. Ela é uma viga biapoiada, né, com carga distribuída de 12,27 kN por metro. No caso, o comprimento dela, como eu tinha falado antes, que era de 5 metros, ela ficou 5,25, porque a gente tem que calcular ela no meio de cada pilar, né? A gente pega em cada pilar no meio, então ficou 5,25. Então a gente vai obter aqui o valor tanto da RA quanto da RB pela cortante, então cuja fórmula é V, né? Então é QL dividido por 2, fazendo essa substituição, vamos ter aí 32,20 kN, tanto para RA quanto para RB, certo? E o momento máximo a gente vai pela fórmula, né? A equação, no caso, QL ao quadrado dividido por 8, que fazendo essa substituição a gente vai obter o resultado de 42,27 kN. Em seguida, né, o fator de minoração, onde a gente vai reduzir ela em 15%, onde a fórmula é 0,85 vezes o FCK dividido pelo gama C, né? Então aqui o nosso concreto ela é de 25 MPa, então a gente divide para poder ficar 12,5, né? E dividir ela por 1,4, que vai ficar 1,51 kN por centímetro quadrado. E depois a resistência do aço em projeto, no caso é o nosso FYD, que é o 50, né? Porque a gente trabalha com CA50, né? Dividido por 1,5, que dá igual a 43,48 kN por centímetro quadrado. Assim, a gente vai calcular agora o momento fletor externo, né, de nossa peça. No caso, seria nosso K, que a fórmula é MD dividido por FC vezes a base de nossa viga vezes D elevado ao quadrado. E quem é o nosso D? Vindo aqui, né, nesse desenhozinho aqui, o nosso D é da parte, né, do eixo da barra para baixo, ele é o cobrimento, é isso, nosso D', e do eixo para cima é o nosso D, certo? Então, a nossa classe de agressividade, ela é classe 2, então a classe 2, o cobrimento dela é 3, então a partir da fórmula a gente acha o cobrimento total, né, de nossa peça, onde a gente obtém aqui cobrimento mais diâmetro efetivo. Esse diâmetro efetivo a gente chuta o diâmetro, certo? A gente chuta o diâmetro para poder assim a gente obter o valor dividido por 2. Então eu chutei aqui um diâmetro de 20 milímetros, né? Dividido por 2 dá 4 centímetros. Então do eixo
da barra para baixo, ele é o nosso D', né, que é o nosso cobrimento, e do eixo da barra para cima, ele é o nosso D. É justamente o que está pedindo aqui, né, o K. Com esse K temos aqui duas condições, aonde que existe, né, a norma ela dá um KL, no caso é K', né, no caso K' é o nosso K limite, que é 0,295, beleza? Então assim, o K, se ele for menor ou igual ao KL, o K' é igual ao K. Mas se o K que a gente vai calcular for maior do que o KL, K' é igual ao KL, certo? Então aqui, fazendo essa substituição aqui, a gente obteve aqui o valor de 0,194. Logo, K' é igual a K. Por quê? Porque repare que nós achamos o nosso K menor do que o KL, certo? Então, o que significa? Significa que, se caso esse KL aqui, certo? No caso, esse K fosse maior do que esse KL, seria necessário de a gente calcular a nossa barra AS2, certo? Então, como o nosso K deu menor, a gente vai utilizar esse 0,194. No caso aqui, como o nosso KL, que a gente vai calcular essa barra AS1, certo? Porque o nosso K limite, ela não foi necessário para a gente poder calcular o AS2, certo? Então a gente tinha esse aqui, AS1, para calcular as barras inferior e AS2 a barra superior. Então, como nossas contas deu que o K foi 0,94, então não tem necessidade de nós calcular o AS2. Então, fazendo essas contas aqui, né, aqui a gente obtém a fórmula aqui, que é o FC vezes a base vezes D, dividido por FYD, vezes 1 menos raiz de 1 menos 2 vezes K', certo? Então, coloquei ela aqui, certo? A gente faz todos os cálculos, deu aqui uma S1 de 3,52 centímetros quadrados. Então, quem é uma AS? A AS é AS1 mais AS2. Então, a AS é igual a 3,52 mais 0, que dá igual a 3,52 centímetros quadrados. Como falei, o AS2 ela é zero porque não tem necessidade de calcular, certo? Então, o diâmetro que a gente vai utilizar é de 5 milímetros só por porte estribo mesmo, tá certo? Então, essa área que a gente achou aqui, aí vocês vão na tabela, né? Na tabela de aço e ver qual a área melhor de vocês, assim, qual a bitola de aço melhor de vocês trabalharem, colocar na obra de vocês, certo? Na peça.